A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 28 de novembro de 2023, terça-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos que o nosso bazar continua funcionando de segunda a sexta-feira, de 13h30 às 16 horas. Prestigie o nosso bazar que fica na Casa Espírita Maria de Nazaré. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, ouvintes do programa Espiritismo está no ar. Bom estar aqui com todos. Vamos estudar o nosso Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Isso mesmo, Guaraci. E hoje, ajuda-te a ti mesmo. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 999387699 e o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, a cada dia que vivemos no vosso trabalho, mais aprendemos, mais criamos laços de amizades, mas principalmente, Senhor, mais nos ligamos à vossa mensagem. E vemos quanto que as pessoas estão carentes desta mensagem que o Senhor nos deixou. Quanta gente que, mesmo não falando, mas querem ouvir a vossa mensagem. Então nós pedimos, Mestre, que cada vez mais aqueles que dirigem centros espíritas ou que divulgam a doutrina se interem desta necessidade do homem, essa necessidade popular, e abracem definitivamente essa tarefa. Ela é difícil, muito difícil, mas extremamente gratificante. Que possamos entender assim, Senhor. E aqui, como esse rádio, esse canal é tão importante para todos, outros canais também são. Que possamos trabalhar naquilo que o Senhor nos colocar, com amor e dedicação, que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, ajuda-te a ti mesmo. De mais a mais nos casos em que a atuação ostensiva dos espíritos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, acabou por se transformar no principal suporte de decisões que beneficiaram os réus. Deve ser levado em conta o grau de merecimento de cada um dos favorecidos, a exemplo do que se verifica na área das chamadas curas espirituais. Como nós estudamos no programa de sexta-feira e de segunda, de ontem, falando sobre os casos que o Chico Xavier, através de psicografia dos próprios assassinados, né? Porque eles relataram e defenderam os seus supostos algozes, dizendo que os tiros foram involuntários, era um acidente. Então,
eles batiam com a argumentação dos réus que falavam a mesma coisa. Isso foi muito importante, embora os magistrados do Brasil ainda não adotaram, como já a medicina, né, que está caminhando aí em vários hospitais, aceitando já passes magnéticos, né, auxílio, todas as doutrinas religiosas para o conforto daqueles hospitalizados. Nós temos a certeza que no futuro também os próprios magistrados poderão adotar essas ideias, uma vez que nós temos já muitos magistrados aí no meio espírita, como o juiz Haroldo Dutra, o juiz também José Carlos de Lucas e tantos outros. Nem todos os que procuram as sessões de tratamento conseguem efetivamente ficar livres de seus males, sobretudo e principalmente em face da inexorável lei de causa e efeito. Assim como o Cristo não curou a todos, também nem todos são curados, nem com a medicina terrena, nem mesmo com o auxílio do tratamento espiritual, porque ele está reparando algum problema de outrora. Da mesma sorte, nem todos que se sentirem injustamente acusados da prática de ilícito penal deverão ficar à espera de uma mensagem que os inocente da acusação. Também não, né? Esses três fatos, bem narrado, né, coincidia exatamente com uma mesma argumentação dos réus, mas nem em todos os casos você vai aguardar aí uma mensagem psicografada te isentando da culpa se você é culpado, né? O velho hábito de repassar ao plano religioso a solução de seus problemas tem sido indiscutivelmente um dos mais fortes fatores do atraso ético e espiritual em que a humanidade ainda se encontra. Olha, eu não vou citar aqui nomes de nenhuma doutrina religiosa, até porque a doutrina espírita não tem mínimo interesse de denegrir a imagem de ninguém. Nós estamos aqui para converter a quem quer que seja. Mas, certa feita, eu mudando de canal na televisão e vi um religioso pregando que a pessoa tinha era um demônio que fazia tudo aquilo. Traição que ele cometia com a esposa, um demônio que estava acoplado a ele, aquele negócio todo. Ou seja, simplesmente transferindo responsabilidades. Nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Não é a religião que vai resolver seus problemas se você não resolva. Se você mesmo não fizer a sua parte, não é? Então você tem que procurar mudar. O subtítulo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre este particular aspecto profundamente significativo, na medida em que exalta a necessidade de uma ação conjunta do homem e da espiritualidade, a fim de que ele logre sucesso em suas rogativas e pretensões. Aí, voltando àquela afirmativa do Cristo: ajuda-te a ti mesmo, que o céu também te ajudará. Então, faça a sua parte, que eu te ajudarei. Nós temos a obrigação moral de resolver os nossos problemas. Podemos pedir auxílio do alto para que a gente consiga vencer aquele obstáculo, mas eles são nossos. Não tente transferi-lo para outrem. A sua responsabilidade está em primeiro lugar. Em verdade, o homem ainda não conseguiu, à luz da cultura religiosa com o qual convive milenarmente, ver além das tênues aparências dos sofrimentos físicos e morais que fazem parte do seu cotidiano. E ainda temos a violência, a fraude, o desrespeito pela família, a libertinagem e o deboche no campo da sexualidade, a cupidez e o apego aos bens materiais, o tráfico e o uso de entorpecentes são apenas alguns exemplos das muitas anomalias de conduta que a sociedade enfrenta hoje em dia. Sim, isso é fato, né? Como é que nós queremos viver num mundo de paz se ainda usamos de todas essas coisas e cometemos crimes? O planeta ainda é um mundo de provas e expiações. Enfrentou ontem e enfrentará amanhã como consequência direta do seu pouco desenvolvimento espiritual. Um instrumento de que ela dispõe para coibir e reprimir essas formas de comportamento é o direito, especialmente o direito penal, que lida diretamente com as mais evidentes acentuadas formas de distorções do comportamento humano. Mas eu vou além. Mesmo o nosso Código Penal, a Constituição, dando um amparo legal para que essas pessoas são tiradas da sociedade, retiradas da sociedade por crimes hediondos e outras coisas mais, mas infelizmente o dinheiro, a posse amoedada
costuma comprar a justiça humana e, infelizmente, aqueles possuidores de fortunas dificilmente vai ser trancafiado. Só que ele esquece que vai ter que fazer o caminho de volta. Para os olhos divinos de Deus, nada passa despercebido. Então ele vai ter que começar a pagar, talvez no final da sua existência, o encarceramento num hospital, né, por doenças, problemas no mundo espiritual e problemas graves na próxima encarnação, passando por todas as dificuldades possíveis para resgatar o seu débito. As religiões tradicionais, às quais ele se deu cobertura e das quais se utilizou para beneficiar determinadas categorias sociais, não conseguiram, pelo menos até o final do ciclo, por termo a infelicidade e a dor que acompanham os habitantes deste vale de lágrimas. Sim, as religiões no passado, elas encobriam muitos crimes, né? Também daqueles que, de alguma maneira, auxiliavam as congregações religiosas e cometiam crimes, mas aos olhos dos religiosos aquilo não era crime, mas e aos olhos de Deus? Crime e pecado sempre estiveram juntos, sempre foram tratados sob a mesma ótica, e o homem continuou e continua a praticar os mesmos crimes e, consequentemente, os mesmos pecados que os conduziram em épocas passadas aos horríveis suplícios pagãos, às odiantas penas impostas em nome de Deus, sobretudo pelo tribunal do Santo Ofício. Então nós já vivemos isso, a humanidade já sofreu muito e ainda continua sofrendo, enquanto o homem não despertar para a realidade eterna, que é a vida espiritual. Precisamos nos espiritualizarmos cada vez mais. É você absorver esses ensinamentos e colocá-los em prática. Não basta falar, palavras podem ser jogadas ao vento. Então, amigos, dentro disso que o nosso irmão Pedrosa estava dizendo, cabe ao Espiritismo, no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, cuidar também dessas questões, como compete, outro sim, aos espíritas que militam na justiça, contribuir com seu esforço para adequar a lei penal aos postulados evangélicos, tendo em vista, antes de tudo e acima de tudo, a advertência de Jesus no Sermão do Monte, né? Porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Na verdade, né, Pedrosa, aqueles escribas e fariseus, eles já estavam dando um toque de como seria a sociedade mais para frente. Totalmente contra, né, os preceitos que harmonizam as coisas. Pelo contrário, a justiça seria conivente com os erros. E aqueles poderosos da justiça, alguns, claro que tem muita exceção nisso aí, né? Mas seriam coniventes também. Então, o que Jesus falou? Se não for acima dos escribas e dos fariseus, que nada mais queriam do que o poder terreno, aí não vai ser muito favorável, né? Assim, essas situações que vocês estarão vivendo, né? O homicídio em todas as suas manifestações, desde o aborto à eutanásia, abrangendo todos os chamados crimes contra a vida, dolosos ou culposos, a lesão corporal, os crimes contra a honra, contra a propriedade, contra os costumes, vulgarmente denominado crimes sexuais, o tráfico de drogas, o sistema de pena, a reeducação ou educação do sentenciado, ou a tormentosa questão da imputabilidade penal, constitui uma ligeira amostragem do vastíssimo terreno que se descortina ante os olhos do bacharel espírita, esteja ele na função de julgar, de acusar, de apurar a infração penal ou de lutar como defensor pela liberdade dos acusados. Então nós sabemos, né, que as pessoas, né, comuns, elas cometem muitos erros. E esses erros, às vezes, são tranquilos, são erros que a gente conserta por aqui mesmo. Mas tem erros que têm intervenção da justiça, né, que a gente chama de crime. Então são erros dolosos, né, culposos e dolosos, que vão perturbar a paz de alguém ou de um grupo de pessoas ou da sociedade. Então, o que acontece?
a justiça de Deus é perfeita, mas Ele permite que os homens também criem o seu cômputo de justiça para esse ensaio à prática da justiça de Deus. Mas Deus sabe, Deus diz para nós, né, que tudo vai ser pautado pela justiça divina. Então, se a justiça humana fizer uma coisa certa dentro da justiça divina, parabéns para a justiça humana. Agora, se ela comete erros terríveis, né, contra os direitos alheios, aí que vai governar é a justiça divina, que vai tirar essa pessoa do lugar dela, ou por uma enfermidade, ou por um desencarne, ou por até mesmo, né, por uma acusação, e vai então se fazer valer a justiça divina. Então, as pessoas que lidam com justiça têm que ter esse conhecimento, que a justiça humana vai até um ponto. E se ela cumprir a justiça divina, que é a cada um segundo as suas obras, é isso que Jesus ensinou para nós, né? Então, se cumprirmos essa justiça, nossa justiça humana é maravilhosa, ela pode crescer cada vez mais. Agora, se houver, né, aquelas questões do falso testemunho, aquelas questões que perturbem a paz individual, coletiva ou social, aí vem a intervenção divina. E ela vem mesmo. É só você olhar na história. Vou contar para vocês um caso muito interessante. Existia mais ou menos no século XV, por aí, um exército espanhol chamado a Invencível Armada. Aquilo era assim, ninguém ganhava deles, eles eram poderosos, com muitas estratégias de guerra, com navios e tudo mais. E um dia eles resolveram que invadiriam a Inglaterra. Do nada, vamos invadir a Inglaterra, vamos pegar a Inglaterra para nós e tal. E a Inglaterra, na época, não tinha recursos para deter a Invencível Armada Espanhola, né? E aí a Invencível Armada se põe a caminho da Inglaterra, lá no mar, né? E vai a caminho da Inglaterra. Então, o que acontece? Quando estavam chegando na Inglaterra, deu uma chuva, uma tormenta, que afundou os navios da Invencível Armada. Ali a gente vê a justiça de Deus. Então, por que você vai atingir um povo que está lá fazendo cumprindo, né, com as determinações da vida, e você vai lá para tentar destruir aquela paz? Então, eles foram afundados. É claro que ninguém morreu, né, porque não tem morte. Desencarnaram. Mas foi uma lição profunda para aqueles espíritos. E acabou a Invencível Armada. Então, meu amigo, não tem Invencível Armada. Não existe isso. Se Deus determinar que chegou o ponto, acabou. Então é preciso a gente entender isso, sabe? É preciso ter essa consciência. Por exemplo, numa casa, tem um déspota lá em casa, né? Aquela pessoa que assusta todo mundo, né? Com as suas decisões, com as suas formas de viver, de atuar. Aí uma hora dessa, quando ele tiver atingido um nível X, parece que tem um nível, né? Quando ele atinge aquele nível, acontece alguma coisa com ele e ele vai ter que entregar, né, aquele poder todo dele. Assim também, né, em outros setores da sociedade. Aqueles que quase sempre, em face de compromissos decorrentes do passado ou movidos por alguma missão de que se incumbiram perante a espiritualidade, assumiram duas frentes de trabalho, uma no campo do direito e a outra no do espiritismo. Não podem e não devem permanecer omissos ante os descalabros da descriminalização do aborto, do retorno da pena de morte ou do casamento entre pessoas do mesmo sexo, aqui lembrados apenas como exemplos, e pelos quais se luta no Congresso Nacional sobre a máscara de uma hipócrita e mentirosa modernidade. Então ele está falando, né, da questão do aborto, a legalização do aborto, a pena de morte, né? E
Falamos também da eutanásia, que não deixa de ser uma pena de morte. Então é preciso que a gente tome cuidado no que a gente está apoiando. O que eu estou apoiando, né? Eu estou apoiando a legalização do aborto, então eu estou apoiando o crime, porque aborto é crime, né? Da mesma forma que a medicina hoje caminha a passos largos para visualizar e tratar o homem em seu dúplice aspecto material e psíquico, também as ciências sociais, em particular o direito, não podem permanecer inertes em face da sociedade, que necessariamente deve ser vista como um todo orgânico e não apenas restrito a um aglomerado material de pessoas e coisas. Os males que atormentam da mesma sorte que aqueles que atingem o ser humano no seu aspecto físico têm a sua origem e suas causas no seu lado subjetivo ou ético. De nada adianta combater o efeito sem combater a causa. O crime, a desagregação da família, a amoralidade, a corrupção e tantas outras moléstias que ainda atormentam a coletividade não serão sanadas ou sequer minimizadas pelo uso de remédios que somente cuidam do aspecto exterior e não atingem o âmago desses males. Leis feitas de fora para dentro, em total desacordo com as leis naturais, que a gente falou, né? As leis de Deus são as leis naturais. Nas leis naturais em crescente preocupação de atender ao imediatismo das exigências puramente materiais, continuarão a ser editadas e não conseguirão alcançar os objetivos de estabelecer uma sociedade mais fraterna e solidária. Haverá sempre desculpas para o cometimento de ações que, não obstante lícitas, se encontram inteiramente divorciadas do sentimento de justiça que se acha inscrito na consciência de cada um. Então, prezados ouvintes, é o seguinte: tudo tem o seu ponto referencial na lei de Deus. Descumpriu a lei de Deus, você pode estar até amparado pela lei dos homens, mas não vai dar. Reverter esse quadro se constitui um empreendimento de alto vulto e de difícil, mas não impossível execução. Ele compete especificamente aos profissionais do direito, principalmente aos que se acham compromissados com a doutrina. É uma tarefa de base, pois importa na preparação do terreno para o advento da nova era que o terceiro milênio haverá de cumprir. Os Espíritos asseveram que o milênio, esse que nós estamos nele, né, será marcado pela predominância do bem sobre o mal. Este último não será definitivamente banido da Terra, mesmo porque a sua futura posição na hierarquia dos mundos não permitirá ainda a presença exclusiva do bem. O direito, como instrumento da justiça, continuará a sua função de prevenir e compor os litígios decorrentes dos interesses em conflitos, né? Então, somente o conhecimento da verdade real, para o qual o Espiritismo muito tem a contribuir, ensejará uma justiça autêntica e cristã, nos termos recomendados por Jesus. Então ele diz assim, olha, não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Complexo, né, Pedrosa? Muito complexo. E as nossas sociedades, os nossos juízes, e o povo em geral, precisa saber disso, não é isso? Com certeza, Guaraci, e como precisa, né? Meus queridos irmãos, do programa de amanhã nós vamos falar sobre um novo assunto, uma nova sociedade. Esperamos realmente. Antes de chegar. Pensamos alguma vez sobre como foi a preparação para a nossa vinda ao mundo? Sim, todos os movimentos realizados para mais uma encarnação na Terra. Os acertos, as programações, as reuniões. Entendendo um pouco mais sobre a estrutura que existe por trás de cada reencarnação, percebemos que a expressão terrena, cair de paraquedas, definitivamente não existe. Onde será que estávamos antes de chegar? Com quem falamos? Que promessas fizemos? Que barreiras internas tivemos que suplantar para aceitar mais esse mergulho em vestes materiais? Um pai narrou com emoção um encontro que teve em sonho.
viu-se em uma casa, e quando entrou num determinado quarto, encontrou num canto, acabrunhada, uma criança. Era uma menina de semblante triste. Ele ouvia vozes de outras crianças brincando e percebeu que ela havia se afastado de todos. Sem saber muito bem a razão naquele momento, ele lhe estendeu a mão com um sorriso no rosto e disse: esqueça a vida antiga, pense na vida nova. Ele recorda que a criança veio com ele, mas o sonho acabou ali. Algumas semanas depois, ele e a esposa souberam que estavam grávidos. Pouco mais tarde, também descobririam que seria uma menina. Coincidência? Muito provável que não. Antes de aqui chegarmos, encontramos aqueles que serão nossos pais. Visitamos nossa futura família, com a qual já criamos laços, mesmo antes dos primeiros indícios da futura fecundação. Por isso, quando se diz que a educação começa muito antes do nascimento, não se está exagerando. Antes de chegar, encontramos aqueles que nos dão forças, que nos incentivam, nos recordam dos compromissos e nos garantem que não estaremos sozinhos. A encarnação não é fácil. Para muitos, é como o bailarino que deixa a suavidade do tablado e a leveza da sapatilha para envergar a rudeza do coturno, desbravando o solo lodacento, tomando de ervas e frutos amargos. No entanto, ela se faz necessária. É escola, é compromisso. Por isso, todo incentivo, toda palavra amiga, toda noção de providência nos faz mais fortes. Assim, saibamos que nossa vinda foi muito bem planejada. Nossa jornada está sendo muito bem cuidada e monitorada. Ela é um empreendimento grandioso que tem todos os requisitos para dar certo. As rédeas estão conosco, obviamente. As escolhas são nossas. Muito embora, até os bons conselhos possamos receber sempre que desejarmos. Confiemos, persistamos. Não julguemos todo o livro por algumas páginas. Viveremos alguns dias mais penosos, mas não serão todos assim. E mesmo se forem maioria, consideremos como aquela escola mais difícil, que no final produz os melhores alunos. Antes de chegar, dissemos que conseguiríamos, que faríamos muitas coisas diferentes, que havíamos entendido quais os melhores caminhos. A vida nos aponta todos eles. A vida colocou ao nosso lado pessoas-chave para isso. Não deixemos de ouvi-las. Não deixemos de pedir ajuda nos momentos mais graves. Antes de chegar, os planos foram muitos. Agora é tempo de vivê-los todos. Sigamos adiante. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, com você mesmo, meu amigo, você clama contra as dificuldades do mundo, mas será que você já pensou nas facilidades em suas mãos? Observemos. Você concorre em tempo determinado para exonerar-se da multa legal, uma expressiva taxa pelo consumo de luz e força elétrica. Todavia, a usina solar que lhe fornece claridade, calor e vida nem é assinalada comumente pela sua própria memória. Você salda periodicamente largas contas relativas ao gasto de água encanada. No entanto, nem se lembra da gratuidade da água das chuvas, das fontes, a enriquecer-lhe os dias. Meus queridos e amados irmãos, devemos agradecer a vida, o dom de estarmos encarnados, vivendo neste mundo ainda de provas e expiações, mas com oportunidades de crescimento, de aprendizagem. Agradecer o nosso corpo perfeito, a nossa visão, capaz de olhar o horizonte e vislumbrar as belas coisas que a natureza criou. Vamos deixar de mesquinhar
de pedir o tempo todo. Vamos agradecer as bênçãos divinas. Muita paz, que o Pai nos abençoe. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas? Pedrosa, eu deixo meu abraço para todas as pessoas que estão aqui conosco, concitando, a todos a permanecerem firmes na fé e na esperança, porque é isso que vai fazer com que a gente cresça cada vez mais para Deus. Boa noite para você, Pedrosa, boa noite a todos. Boa noite, Guaraci, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.